Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é o especialista em segurança Túlio Kahn. Nós vamos conversar sobre essa crise no sistema penitenciário brasileiro. Em primeiro lugar, obrigado por estar aqui com a gente no Jornal da Gazeta. Obrigado pelo convite. Túlio, o governo tem dito que a situação nos presídios brasileiros não está fora de controle. Você diria que já houve controle do Estado dos presídios brasileiros? Eu diria que não, né? É óbvio que esses episódios eles chamam a nossa atenção pela magnitude e pelas características, né, horripilantes, mas os motins são frequentes, né, no Brasil. Você pega os dados do censo penitenciário aí de 2014, eles falam em 2,6, uma média motins por dia no país. 2,6 por dia. 44 fugas por dia, né? Então, há muito tempo, né, que o sistema se mantém num equilíbrio bastante precário, né, e que às vezes acaba implicando em incidentes como esses dois últimos dessa semana, né, mas que obviamente tem a ver com a dinâmica das facções criminosas e tem a ver com uma condição estrutural anterior, né? Quer dizer, a taxa de encarceramento no Brasil sobe a ritmos muito acelerados, né, para qualquer padrão. Prende-se muito no Brasil? Prende-se muito, prende-se mal, todo mundo fala isso, mas só para dar uma dimensão, né? Você pegar dos anos 90 para cá, a gente está falando em 575% de aumento de população prisional, né? A gente está falando de 600 mil presos em todo o país. 600 mil presos é o tamanho de uma capital, né? Como Aracaju, como Cuiabá, presa, né? Obviamente que o país tem uma população grande, mesmo se a gente comparar em termos de taxa, né? Dos 20 países com a maior população prisional do mundo, o Brasil está lá entre a quinta ou sexta maior taxa, então não é só questão de volume absoluto, mas também relação com a população. Relativo, né? E, obviamente que esses problemas de escala têm a ver, como muitos têm apontado aí, com o aumento da quantidade de presos provisórios, né, que são 41% da população prisional, e dois crimes principais, né, tráfico de drogas. Tráfico de drogas representa 1/4 da população prisional do país, né? E a gente tem esses problemas de definição jurídica, o que é um grande traficante, pequeno traficante, o que é um usuário. Na dúvida vai todo mundo para a cadeia. Aliás, hoje o ministro Gilmar Mendes do Supremo falou disso, né? Disse que tem muita gente presa por tráfico de drogas e se houvesse a descriminalização do tráfico, do usuário, a população carcerária diminuiria. O usuário não é mais criminalizado, dificilmente se encontra algum usuário no sistema prisional, mas assim, certamente um pequeno traficante. Não existe uma definição, né? De qual a quantidade traficada. Exatamente. Então depende se ele tem moradia, se tem emprego físico, emprego fixo, enfim, de uma série de condições que o juiz avalia, mas em geral, na dúvida, vai para o sistema fechado, né? Então, todas essas mazelas, né, decorrem, em primeiro lugar, desse problema de escala e de crescimento acelerado, né? Você tem aí uma média de 1,8 presos por vaga, né? Então você tem uma situação generalizada de superlotação nos presídios. Mas enfim, voltando à tua questão, né, a gente está acostumado, a gente vê nos filmes americanos, o preso isolado, né? Tudo funciona através do vidro né? blindado, falando sobre o interfone com um advogado e naquelas Supermax, né? Que são... Isso você encontra aqui, eventualmente, no presídio federal, que tem cela individual, ou em regime do RDD, um regime disciplinar. No resto, amigo, é todo mundo junto e misturado, né? Presos. Sim, eu trabalhei no sistema prisional paulista nos anos 90, ainda existia aqui a casa de detenção, né? De manhã você abre a tranca, né? E eles circulam livremente, quer dizer, vão ao culto na igreja, jogam futebol. Eu conheci a casa de detenção, né? por dentro. Toma sol, um ou outro fazendo atividade de estudo. Só 11% dos presos no Brasil estudam. Só 20% dos presos no Brasil trabalham. É muito baixa comparada com a de outros países? Sim, sim. Eu não tenho dados especificamente dessas duas porcentagens, mas certamente é mais baixa do que
do que a média dos países desenvolvidos. Né? Você fala, o preso tinha que trabalhar, tinha que... Né? Boa parte deles trabalha inclusive sem ganhar, né? Sem remuneração, ao arrepio da própria legislação. E as pessoas não sabem, mas você tem remissão, né? Remissão para cada 3 dias trabalhado ou estudado, é um dia menos de pena. Então, muitos deles querem, inclusive, de fato, trabalhar e não conseguem porque... O que você está dizendo é que o Estado é que desmoralizou o sistema presidiário, penitenciário, e não os presos desmoralizaram. Foi o Estado que o desmoralizou. É um ciclo, né? Quer dizer, o problema, o nosso drama é esse, quer dizer, nesse ritmo você não tem como prestar serviços de qualidade, né? Quer dizer, nem de alimentação, nem de saúde, nem de assistência social, nem laborterapia, né, como eu chamo o trabalho, nem assistência jurídica, né? Então, eu diria que esse problema estrutural, né, de crescimento acelerado e de escala do sistema prisional brasileiro é que acabou gerando essa série de deficiências em todos os níveis, que, por sua vez, engendrou o crime organizado nas prisões, né? Quer dizer, que entrou no espaço que o Estado não ocupou. Deixou vazio, como deixa nas favelas, por exemplo. Mas essa é uma outra questão. Esses presídios de Manaus, eles são de administração privada, são administrados por empresas. Isso é bom ou é ruim? Tem aspectos bons e ruins, né? Eu estava vendo com curiosidade o caso do Amazonas, né? Por acaso eu fiz o censo penitenciário para o Ministério da Justiça ano passado, né? Levantando informações sobre os 1.500 estabelecimentos penais do país, e a Amazonas chamava atenção, né? Ao estado onde os presídios privados mais entraram, acho que 66% dos funcionários no sistema penitenciário do Amazonas são terceirizados, em contraste com só, acho que 8% no resto do país. Enfim, a maioria absoluta, né, 9 em cada 10 prisões são prisões públicas no país, né? E esse modelo a gente já sabe que faliu. Então, vamos testar outros modelos, né? E comparar numa série de indicadores, né? Você tem a cogestão, você tem a gestão junto com a comunidade, o modelo APAC, né? Que surgiu aqui em São Paulo, com as igrejas, enfim. Eu acho que elas devem ser testadas e comparadas, né? Não serem... Muita gente está acusando, né? O modelo era privado, então o modelo privado não funciona porque custa R$ 4.500 por mês. Quer dizer, vamos ver o que ela oferece por R$ 4.500 por mês, né? Quer dizer, não adianta comparar bananas com maçãs. Claro. Os presídios lá, os estabelecimentos, têm mais detectores de metal do que a média nacional, tem mais módulos de saúde do que a média nacional, então precisa ver o que está sendo oferecido com esse recurso. Não adianta só pagar barato e ter essa porcaria de serviço que... né, a maior parte dos estabelecimentos oferecem. Bom, o problema é tão grave, tão complicado, que nós poderíamos ficar aqui conversando por muito tempo. Mas eu sou obrigado a encerrar a nossa entrevista e agradecer muito a sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Eu que agradeço a gentileza do convite. Muito obrigado, estou disposto a voltar outras vezes quando for necessário. Vai ser convidado. Obrigado, Túlio.